Bom dia, tudo bem com você? Eu realmente espero que esteja tudo bem. Mas se não estiver, tem um jeito de ficar. Eu aprendi que a oração ela tem o poder de transformar qualquer ambiente, qualquer situação. Eu sou a pastora Michele, seja bem-vinda ao Café com Fé. Aqui, durante o seu café, você renova a sua fé, você fortalece a sua fé. Essa semana nós estamos falando sobre reconstrução e do que é necessário quando decidimos reconstruir uma área da nossa vida. E hoje nós vamos falar do poder que tem a direção de Deus. Você já percebeu que quando você tem direção, você chega mais rápido e você produz melhor? Suponhamos que você saia para achar um endereço e você não tem a direção, você não tem um endereço. Você perde muito tempo perguntando como chegar. Você perde muito tempo perguntando o endereço, procurando por um ponto de referência que te leve àquele lugar. Mas e quando você tem o GPS, que você tem a direção, você segue firmemente ali e você chega rápido, você gasta menos tempo, menos energia. E é isso que faz a direção de Deus na sua vida. Quando você tem a direção de Deus do que fazer, quando você tem a direção de Deus de como fazer, quando você recebe a direção de Deus para ir ou para ficar, então você não perde mais tempo. Você deixa de gastar energia naquilo que não vai produzir nada. E no livro de Neemias nós aprendemos com Neemias, a direção de Deus precisa ser buscada quando você quer reconstruir, seja qual for a área da sua vida. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista, porque estamos falando em pílulas. Cada vídeo é uma pílula, cada vídeo traz para você uma direção. Cada vídeo traz para você um componente da reconstrução. Existem algumas coisas que precisamos fazer quando decidimos reconstruir. E hoje nós vamos falar sobre a direção de Deus. Por isso eu comecei falando do GPS. Quando você pede a Deus direção sobre alguma coisa, o Espírito Santo ele começa a mover você. Aí, coisas que você talvez queria vão sair da sua vida e vão entrar outras. Pessoas que você contava talvez sairão e chegarão outras. Mas ali está a direção de Deus. Quando Neemias começou o processo de reconstrução, a Bíblia diz que ele orou 10 vezes. 10 vezes ele orou. E nas 10 vezes que ele orou, ele pediu a Deus direção. E Deus, para cada oração, respondia com uma direção. Então, quando você ora, Deus responde. Quando você clama, Deus ouve. Quando você busca, você encontra. E hoje eu vou orar para que Deus derrame direção sobre a sua vida. Às vezes você está vivendo um momento da sua vida que você diz assim: eu não sei que direção que eu tomo. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu devo ir para esse lugar. Eu não sei se eu devo ir para esse lugar. Eu não sei se eu mudo de empresa. Eu não sei se eu continuo nessa empresa. Eu não sei se eu começo um negócio. Eu não sei se eu fecho esse negócio. Às vezes você está assistindo esse vídeo hoje e você está sem direção. Você não sabe qual direção, você não sabe o próximo passo, você está sem saber qual passo você toma. E quando você está sem direção, você geralmente se sente preso. Então acaba que você não decide, você não toma uma posição sobre nada e as coisas continuam do mesmo jeito. Agora, quando Deus te dá direção, Ele começa a conduzir as suas atitudes, Ele começa a conduzir os seus caminhos, Ele vai colocar pessoas, Ele vai trazer ideias, Ele vai trazer inspirações e Ele vai direcionar você. E eu vou orar hoje para que Deus derrame sobre a sua vida direcionamento, porque se você for direcionado por Deus, você vai ir pelo caminho certo, você vai fazer a escolha certa. Se você for direcionado por Deus, ainda que aparentemente não esteja dando certo, ainda que aparentemente esteja dando errado, quando você é direcionado por Deus, você continua no caminho. Pastora, como eu vou saber
que o que eu estou fazendo está na direção de Deus quando está dando errado, você tem paz. Você tem paz para continuar fazendo. Você tem aquela voz do Espírito Santo dizendo que você deve continuar. Agora, se você não tem paz nisso, se o seu coração está angustiado nisso, é muito provável que você não esteja vivendo debaixo da direção de Deus. Porque a direção de Deus é incrível. A direção de Deus levou Moisés e o povo para o Mar Vermelho. Mas era a direção de Deus. Parecia ter dado errado, mas o mar se abriu. A direção de Deus levou Daniel para a cova. Parecia ter dado errado, mas foi através daquela situação que o nome do Senhor foi glorificado em todo aquele território. Foi através dessa situação que todas aquelas pessoas reconheceram o Deus de Daniel. Então, se você está caminhando, está dando aparentemente errado, você não está vendo resultados, mas você tem paz, continua. Agora, se você está sem paz, então você precisa da direção de Deus. A Bíblia relata vários exemplos de quando Deus mandou ficar, de quando Deus mandou descer. Então, Deus, ele direciona. Deus, ele te mostra o tempo que você deve ficar no lugar. Deus, ele te mostra quando você deve sair. Deus, ele te mostra quando você precisa voltar. A Bíblia diz que Agar saiu com rebeldia da casa de Abraão e o anjo disse para ela, volta. Agora, para Abraão, Deus disse, sai desse lugar, sai dessa terra, sai de perto dessas pessoas. Olha a direção de Deus. A uns Deus direcionou para voltar, a outros Deus direcionou para sair. Então, quando você tem a direção de Deus, você vai sair na hora certa, você vai chegar na hora certa e você não vai perder tempo. Amém? Eu vou orar por você e eu vou profetizar a direção de Deus sobre a sua vida. É importante que você escreva aí nos comentários o seu nome, o nome da sua família, coloca nos comentários aí a direção que você precisa na sua vida, a área que você precisa de direção, que eu vou estar orando por você. Amém? Feche os seus olhos se você pode, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo direcionamento, essa pessoa que tem vivido sem direção, essa pessoa, meu Deus, que está caminhando, mas ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe a atitude que ela tem que tomar, ela não sabe se deve sair, se ela deve ficar, ela não sabe se deve começar, se deve terminar. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nessa manhã derrame sobre ela direcionamento, para que ela tenha clareza daquilo que ela precisa fazer. E a glória será do Senhor. E você que crê, você que recebe, diga, eu creio, eu recebo a direção de Deus. Amém? Compartilha esse vídeo com alguém. Abençoe uma pessoa. Que você tenha um dia abençoado e extraordinário, para a glória de Deus.